fazer este convite, é um convite voluntário, se alguém quiser vir. Mas é claro, irmãos, que seguir Jesus é bom, porque seguindo Jesus nós vamos chegar a um lugar aonde o homem natural, aonde o ímpio não vai chegar. Ao contrário, como só existe dois caminhos, existe um que é desespero, que é tormento, que é tristeza, que é angústia para sempre. E o lado que Jesus está nos conduzindo é um lado de paz, de alegria, aonde não há dor, não há morte. Essas mazelas desta vida ali não vão existir. E eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo que, quando a gente lê o capítulo 14 do Evangelho escrito por João, e o verso 6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, esse convite dele é, você está andando com Jesus, trilhando nas pisadas de Jesus, e ele vai te conduzir a uma eternidade com Deus. Ao olhar para isso, irmãos, o que me chama a atenção é que se nós estamos seguindo os passos de Jesus, nós estamos nas pisadas do nosso Mestre, nós, de certa forma, representamos Ele nessa terra. Nós já falamos muitas vezes sobre o reino de Deus. Se nós pertencemos a um reino, você vai em algum lugar e você representa aquele lugar. Você pertence a esse reino, então você chega em um determinado lugar, alguém vai dizer, chegou alguém, representante ou vindo do reino tal. Então, se nós pertencemos ao reino de Deus e estamos seguindo a Jesus, nós somos literalmente representantes de Jesus nessa terra. Aí eu começo a olhar, irmãos, será que realmente nós estamos cumprindo esta missão de quem negou-se a si mesmo, tomou a cruz e agora está seguindo a Jesus? Eu falei alguns dias atrás que hoje nós estamos tão acostumados a ver os pregadores, a ver pastor, ao ver os nossos irmãos dizer assim, não olhe para mim, mas olhe para Jesus. E a gente vai ver que a Bíblia não ensina assim. Paulo, ali no capítulo 11, acho que é de Romanos ou de Coríntios, não lembro agora, ele vai dizer assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando você vai ver Pedro e João indo ao templo para orar, e eles encontram aquele coxo, o que ele diz? Olhe para nós. Não é aquele negócio, não olhe para mim, não, olhe para nós. E a Bíblia diz que ele olhou para eles pensando receber um trocado, uma esmola, uma moeda, mas eles não tinham moeda, não tinham uma esmola, não tinham ajuda, mas eles tinham Jesus Cristo. Aleluia! Se nós estamos seguindo, nós estamos representando. E eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre esse assunto. Pense na tua vida, no teu dia a dia. Eu estou falando para pessoas que negaram a si mesmo. O que é isso? É aquela, não sou mais eu que vivo, mas Cristo está agora vivendo em mim. Porque quando você entregou sua vida a Jesus, eu falei aqui no domingo ainda, após a mensagem que o nosso irmão pregou, é que você aceitar Jesus, a expressão que nós usamos, não é você dizer, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, não. É você reconhecer quem Ele é, o sacrifício dEle, e a partir de então, Ele é meu Senhor. É Ele quem vai ditar as regras da minha vida. E isso que eu acredito que cada um de nós fizemos. Tomamos essa decisão de entregar a nossa vida a Jesus, e agora não vivemos mais segundo o nosso instinto, segundo o nosso querer, a nossa vontade, não, nós vivemos agora conduzidos pelo Espírito Santo, porque foi Ele quem Jesus mandou para estar conosco. Pois bem, agora eu gostaria que você olhasse, que tipo de representante de Jesus é você na terra? Porque muitas das vezes, irmãos, tem alguns representantes que na segunda
tão bem. Na terça, tão bem. E de repente chegou quarta-feira, está ruim demais. Desanimado. Se alguém conversar com ele, não sai nada de bom. Note, irmãos, que se nós estamos seguindo um mestre, chamado Jesus, alguém que é vencedor, nós estamos nessa terra, nós sentimos tristeza, nós sentimos cansaço, mas dentro de nós deve reinar uma paz e uma alegria contínua. Não é as lutas dessa vida que vão fazer com que eu desmereça o credo de quem Ele é. O que eu vejo, eu nunca vi esse Jesus que eu estou seguindo, eu nunca vi, irmão, na história escrita, registrada pelos discípulos, pelos apóstolos, eu nunca vi alguém dizer, hoje ele está ruim, hoje ele está querendo abandonar tudo, eu nunca vi. Mas o que tem de seguidores de Jesus, irmãos, que volta e meia estão dizendo, eu acho que eu não vou mais, eu acho que eu vou parar. Será que a gente entendeu a missão? Será que a gente entendeu para que fomos chamados? O meu pastor, irmãos, hoje já está na glória, e ele um dia disse para mim assim, Miqueias, você precisa entender que Deus te chamou, e Deus não chama homens ou mulheres que hoje estão bem e amanhã estão mal. Hoje está crente, está cheio de Deus, mas amanhã está lá um coitadinho desanimado. Não. Deus procura homens corajosos. Quando eu estou falando homens, eu estou falando mulheres também. No gênero estou falando. Deus procura pessoas corajosas. Por quê? E aí ele me contou um testemunho dele. Ele disse, eu passei uma situação difícil com a minha esposa, estava doente, de cama. Deus me mostrou uns meses antes que ela ia partir. E eu contei para ela o sonho. E ela me confortou, dizendo assim, eu estou indo na frente, mas continue fazendo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque eu estou te esperando lá. Ele disse, pensa que eu chorei o dia do velório dela, me entristeci, não tinha ninguém para fazer o culto fúnebre dela, eu fiz o culto fúnebre, eu preguei, eu confortei os que estavam lá ouvindo, eu anunciei quem era Jesus, falei do céu, da grandeza do céu, fui para casa triste, de noite era dia de culto, abri a igreja, fiz o culto e continuei a minha vida. E ele, para mim, irmãos, isso foi eu sei que nem todos têm essa mesma estrutura, mas o que eu quero que você entenda, você representa Jesus na terra. Agora tem gente, irmãos, que eu fico triste de ver isso aqui. Você pensa, agora vai. Aí de repente, cadê o irmão? Está triste, está desanimado da vida. O que é isso, irmão? Jesus, por acaso, desistiu de você? Por acaso Jesus disse que o céu não é mais teu? Porque nessa terra nós somos peregrinos, somos forasteiros, estamos de passagem. As angústias dessa vida, as dores dessa vida, irmãos, nada disso dá para comparar com a glória que nos espera. É normal se entristecer, sentir cansaço? Sim, tudo isso é normal, mas nada disso pode ofuscar a tua fé. Aleluia! Porque nós sabemos que aqui são dias maus, são dias de dificuldade, mas nós não estamos vivendo para este tempo, nós estamos olhando para o além, e o além é eterno, e além de ser eterno, é maravilhoso. Aleluia! Tem gente, irmãos, que se outros dependessem da vida dele para se converter, nunca se converteriam, porque hoje está bem, amanhã está desanimado. E nós temos obreiros desse jeito, que tem dia que está cheio de Deus, mas de repente, cadê ele? Sumiu. Eu não estou dizendo que você não passa a luta, todos passamos, mas nós não podemos sermos aquele que vive oscilando. Hoje está forte, amanhã está fraco. Tem gente que é até vergonhoso dizer que pertence ao reino de Deus. Podemos estar na luta, podemos estar enfrentando dias tenebrosos, mas nós estamos com os nossos olhos em Ti, Senhor, aleluia, oh glória, oh Espírito Santo. Agora, irmãos, eu começo a olhar algumas recomendações de quem está seguindo Jesus. Vamos lá. Imagine que você acordou, pense comigo, e você foi para as suas atividades, seja lá de trabalho,
seja de passeio, seja em casa, seja na rua, seja na fábrica. Eu estou falando de alguém que representa Jesus. O que você fez durante o dia? O que você falou durante o dia? Aí eu fico me perguntando, será que Jesus falaria as palavras que eu falei hoje? Oh, aleluia! Será que Jesus teria tido as mesmas escolhas que eu tive nesse dia? Porque muitas das vezes as coisas dão tudo errado na nossa vida e a gente diz assim, é Deus. Olha aí o que está acontecendo, Deus, aonde o Senhor me colocou? Não. É porque nós não entendemos que as nossas escolhas têm que ser escolhas que Jesus faria. As nossas palavras teriam que ser palavras que Jesus falaria. E os nossos sentimentos devem ser o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia! Só que, irmão, nós não estamos entendendo para que fomos chamados e o que é esse evangelho que Jesus nos ensina. Jesus nunca ocultou nada de nós. Ele nunca disse que ia ser mar de rosa nessa terra, não. Ao contrário, ele nos ensinou que aqui seriam dias difíceis. Olha só o que ele disse para os seus discípulos em Mateus 10:16. Eu envio vocês como ovelha no meio de lobos. Ele não disse que o negócio seria mar de rosa. Ele não disse que aqui seria, não. Pastor, o que ele disse? Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. E o que mais? Seja simples, humilde, manso como a pomba e prudente, astuto como a serpente. Não é para você ser uma serpente para viver querendo picar os outros, não entenda mal. Mas é aquela sagaz. Ela está prestando atenção quando o mal está à sua volta, quando alguém está lhe perseguindo. Seja simples como a pomba, mas seja prudente como a serpente. Mas espera aí, Senhor, o Senhor veio para dizer isso, que ia me enviar no meio de um mundo tenebroso com luta, lobos que querem destruir a ovelha, e a ovelha aparece indefesa. Aí é que você se engana. Nós estamos sujeitos aos intempéries dessa vida, só que nós estamos sobre uma promessa, e a promessa é, eu estou convosco todos os dias. Todos os dias eu estou convosco, aleluia. Oh, Espírito Santo. Mas agora eu fico olhando algumas coisas, eu não vou demorar muito aqui hoje, mas, se fosse Jesus, o que ele teria dito no dia de hoje? Eu estou fazendo você pensar, porque o próprio Jesus falou, e Mateus registra isso, 5:37 do Evangelho de Mateus, ele diz assim, que o vosso falar seja sim, sim, e não, não. E se passar disso, procedência maligna. Sabe o que é isso, irmão? Fale a verdade. É sim ou é não? Não use de meia verdade e não use de falsidade. É o que Jesus está falando. É sim ou não? Passando disso é procedência maligna. Nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas não querem ouvir não. Nós estamos vivendo em um tempo que muitas das vezes nós estamos sendo corrompidos porque as pessoas só querem ouvir tapinha nas costas e sim. E deixa eu dizer, irmãos, que nós, representantes de Jesus, que estamos seguindo as pisadas deles, nós não estamos aqui para falar palavras que vão agradar. Nós estamos aqui para falar verdades que Jesus nos colocou nessa terra para falar. Agora pense uma coisa, será que você faria um negócio nesse sentido? A vossa palavra seja sim, sim e não, não. Passou disso é procedência maligna. Aí você tem um carro para vender. Apareceu um comprador que está encantado por aquele carro. O carro está todo ruim. E o comprador pergunta para você, quer vender? Eu quero comprar. O carro está bom? Porque a gente ser crente, irmãos, quando todo mundo está dando glória a Deus dentro da igreja, isso é fácil. O negócio é a gente ser crente nos momentos decisivos, que é você e Deus. Ninguém está vendo.
Porque hoje em dia, irmãos, as pessoas fazem tanta manobra e uso de inverdade para se beneficiar por causa de uns trocados. Deixa eu dizer para você, que eu acredito que Jesus diria: se for para morrer pobre, mas ganhar o céu, tá bom demais. Se eu perder uns trocados aqui, mas ganhar o céu, valeu a pena. Agora não se corrompa, não use de coisas enganosas, de mentira, de falsidade, para se beneficiar. Isso é só um exemplo que eu estou usando, porque Jesus, esse que nós estamos seguindo, ele nos dá esse conselho. Tudo que você falar, é sim ou não. Passou disso, procedência maligna. Irmãos, eu fico olhando, tem gente que conversa bastante. E quem sou eu para dizer que ela é errado? Mas, o bom é quando nós pensamos as nossas palavras. Vai ter dias que vão faltar palavras quando nós pensarmos. Mas, Santiago diz o seguinte: seja pronto para ouvir, mas demore um pouco para falar. Eu estou parafraseando o texto. Seja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. E nós temos, irmãos, um tempo. Eu estou hoje pregando para uma igreja salva, para pessoas que entregaram sua vida para Jesus, mas muitas das vezes a gente tem dificuldade para ouvir e prontidão para falar. E uma coisa é certa, irmãos, eu preciso sentar para ouvir, para me levantar para depois falar. Se nós entendermos isso aqui, nós vamos errar menos, vamos ser mais felizes, vamos entristecer menos pessoas e vamos viver com a bênção de Deus. Pense no que você vai falar, pense nas tuas atitudes. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente pensa: eu estou na igreja, estou sendo um instrumento de bênção. Por exemplo, agora eu estou sendo um instrumento de bênção para a sua vida, estou pregando a palavra de Deus. Mas se eu não cuidar, ali na porta, eu já posso deixar de ser um instrumento de Deus e ser um instrumento de Satanás. Pastor, o que é isso? É por isso que a nossa vida, irmãos, deve ser uma vida escondida em Jesus, através do Espírito Santo. Outra coisa que eu achei interessante aqui, e que Jesus nos ensina, que não dá para a gente ser representante desse reino e viver longe da oração. Aí alguém pode dizer: mas pastor, eu tenho tantos problemas para dobrar o joelho, eu tenho problema no joelho, eu tenho problema na coluna. Eu sei, mas quem disse que tem que ser de joelho para orar? Agora não dá para viver longe da oração. Por que eu digo isso? Jesus, quando estava nessa terra, carne e osso, o verbo encarnado, ele estava nessa matéria que eu e você estamos, de carne e osso, sentia dores, sentia cansaço, e a Bíblia mostra ele cansado, dormindo na polpa de um barco, sentia fome, sentia as dores que nós sentimos. E este Jesus não dispensou a oração. E eu vi a irmã Simone falando sobre depressão. Realmente é uma coisa que precisa de ajuda, tanto de Deus quanto da ajuda de pessoas profissionais dessa área. Mas eu vejo Jesus me ensinando uma lição, que ele está vivendo o maior momento de angústia que um ser humano poderia viver. Está lá registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 22. E segundo a ciência, diz que quando uma pessoa chega a suar, ou o suor do seu corpo, como se fosse sangue, é porque ele chegou no ápice da angústia que um ser humano poderia sentir. Isso a ciência diz que é. Agora, quando você vê a Bíblia, Jesus, no Getsêmani, está vivendo um momento crucial de angústia, não por medo do que ele tinha que enfrentar, mas por causa do momento em que o Pai ia virar o rosto para ele, por causa dos meus e os teus pecados, que ele estava levando sobre si no Calvário. Por isso é que Jesus vai dizer: Pai, se for possível,
passa de mim esse cálice. Só olha o exemplo. Eu não quero beber esse cálice aí, Senhor. Não o cálice da morte, do Calvário, mas o cálice do abandono de Deus, porque no momento em que Ele está levando os pecados, Deus o abandonou, porque Deus não é complacente com o pecado, mas é a missão de Jesus para resgatar pecadores. Eu tenho que levar os pecados sobre mim. Só que Jesus diz: Pai, eu não quero beber esse cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas faça a tua vontade. Oh, glória! Meu irmão, se a gente entender que o nosso mestre que a gente está seguindo, vai ter dia que você não quer esse cálice, vai ter dia que você não quer essa situação, mas não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade, ó Deus. Aleluia, ó glória. Irmão, quando a gente compreender isso aqui, a gente está trilhando no caminho certo, a gente está indo para o céu, é para lá que a gente vai. Evangelho não é você ter uma camisa com adesivos e com escrito versículos bíblicos, ou é você vir para o culto no domingo, ou vir na terça-feira, ou aparecer algum dia na igreja. Não, evangelho, irmãos, é você estar na igreja, servir a Deus, mas é você mostrar Jesus para este mundo corrompido que precisa conhecer Jesus. E a notícia é: Jesus não vai descer aqui para salvar vidas. Para salvar, Ele já desceu uma vez. Jesus deixou eu e você, seus discípulos, seus alunos, seus aprendizes. Ele diz agora: ide, vão por todo mundo, pregue o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Só que, uma frase de Billy Graham: as maiores mensagens que o pecador vai ouvir não é aquela que se prega num púlpito de igreja, como eu estou pregando aqui, mas é aquela mensagem que você vai pregar com a sua vida, com o seu testemunho. Esta é a mensagem que o pecador vai ouvir, ou vai ver. Tem gente, irmãos, que ele nunca vai entrar aqui para ouvir, mas ele vai ver você pregar, o seu testemunho, as suas atitudes. Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, que a gente conhece que é crente dentro da igreja. Terminou o culto, mas é a nossa rotina, tudo igualzinho ao mundo. Se veste que nem o mundo, fala que nem o mundo, tem ações igual ao mundo. Que pregação eu estou sendo? O que eu estou pregando? Crente não é para viver de cara feia, fechada, não. Crente é para viver feliz. A ponto das pessoas aonde eu cresci, ouvindo testemunhos, eles olhar para aquela família e dizer: mas espera aí, eu queria que a minha família fosse igual a dele. Eu queria que o meu casamento fosse que nem o dele. Eu queria ter essa alegria que chega na fábrica na segunda-feira e não vem de cara feia, não vem de cara amarrada, não. Vem alegre, porque a nossa esperança não está na fábrica. A nossa esperança não está no governo que vem e que vai. A nossa esperança não está no salário mínimo que aumentou tão pouquinho esse ano. A nossa esperança está mais além. Aleluia. Oh, glória. Esse Jesus me ensinou que, mesmo nesse momento de angústia, que ele está no Getsêmani, o seu suor saiu gotas como que se fossem de sangue. A Bíblia diz isso, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22. E neste momento, ele até busca um conforto, levando consigo os seus amigos para estar com ele neste momento. Mas note que os amigos de Jesus dormiram tudo. E se Jesus fosse parecido com alguns crentes que congregam na congregação do Bateias, oh glória, aleluia, ele ia dizer assim: que tipo de amigo que eu tenho? Quem sabe, se Jesus fosse como alguns que eu conheço por aí, ia dizer assim: sabe de uma coisa? Eu nem vou mais lá. Olha o tipo desses crentes aí, ó. Eu, na maior luta da vida, angustiado, o maior momento de angústia que um ser humano pode suportar, olha eles, dormindo. Oh glória. Mas o que alegra o meu coração, irmãos, é que quando faltar conforto da terra, o céu se abre para confortar homens e mulheres que buscam a Deus em oração. Porque é isso que Jesus vai fazer, irmãos. Ele vai para o Getsêmani, Pedro e João
estão dormindo, roncando, babando. Isso sou eu que estou falando, irmãos, a Bíblia não fala isso, tá? Eu estou parafraseando aqui, mas eles estão dormindo, a Bíblia diz que estão dormindo. E Jesus ali leva eles para orar. Você não pode velar comigo nenhuma hora? O que eu entendo, nos momentos mais difíceis da sua vida, a oração ainda é um instrumento que Deus deixou para a gente. Vai ter dias que a terra está assim, ó, travou, fechou, você olha para um lado, não. Pedro podia me ajudar? Não vai fazer nada. O João também não fez nada. O Tiago, nada. Sabe aquele dia que você, o melhor amigo, não posso. Ah, eu vou correr lá no pai, não posso. Foi lá no filho, não posso. A esposa, não posso fazer nada. Quando você vê essa situação, nunca se esqueça que a oração ainda abre os céus para Deus socorrer. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus foi em oração para o Getsêmani, o céu se abriu e o anjo desceu e o confortou. Jesus, que era Jesus, orava. Imagina, irmãos, a gente. Para mim encerrar aqui hoje, olha o exemplo de Jesus. Vencia os confrontos e desafios pelo poder da palavra de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Assim que eu casei bem novo. Eu ia fazer 19 anos, a minha esposa tinha feito 16 anos, os pais foram lá, assinaram, e nós casamos na igreja, bonitinho. Mas tu pensa, hoje tem guria de 18 anos, que não quer nem saber de compromisso ainda. Assim como tem meninas de 16 anos, que não sabem nem fazer um arroz, um feijão. E nós casamos. Mas tu pensa a dificuldade. E a gente tinha muito desentendimento. Eu nunca bati na minha esposa, nunca. 26 anos. Mas ela algumas vezes não fez propostas de briga, mas ela era magricelinha, não aguentava nada. Aleluia. Mas eu lembro que quantas vezes, irmãos, em palavras, discutia. Mas eu era aquele crente, me perdoe, eu estou contando uma história minha, pode ser que pegue alguém, aquele crente relaxado, que não lia a Bíblia. Aí eu fui indo e me afastei da igreja. Aí o negócio, a gente foi lá no fundo do poço. Ela voltou lá para a casa do pai dela, eu fiquei meio perdido. Jesus começou a me apertar, fiquei doente, perdi as coisinhas que tinha. E um dia eu disse, Senhor, se tu tem um plano na minha vida, me ajuda a sair daqui e me levantar. E Jesus não falou nada, não desceu do céu, não vi bola de fogo, não vi nada. Mas apareceu pessoas no meu caminho, que eles mais ou menos passavam assim, ó, estamos indo para a igreja, vamos passar aí. E eu ia. Me levaram meio empurrão, iam para oração, iam para culto, tudo quanto é culto estava eu metido no meio, porque eles me levavam. E de repente um deles assim, ó, daqui uns dias, esse é um amigão meu, daqui uns dias eu vou falar para o obreiro, você vai ser auxiliar, vai ser um obreiro da casa do Senhor. E eu, irmão, mais quebrado, mais moído que aqueles arroz de terceira. Mas enfim, e foram me empurrando ainda, e daqui a pouco, quando eu vi, eu estava em tudo quanto é culto, daqui a pouco eu estava trazendo palavra, eu estava... E chegou um momento, irmãos, porque nem sendo, as pessoas não vão ficar a vida toda empurrando a gente. Chegou um momento que eu acho que me largaram numa ladeira e eu fui. E não parei mais, estou aqui até hoje. Só que eu me voltei para as Escrituras e comecei a ler a Bíblia. E comecei a buscar a palavra de Deus, e conhecer, e ler, e reler. Até o meu casamento melhorou, porque muitas das vezes a esposa estava brava e vinha me xingar e eu dizia, mas a Bíblia diz assim, assim, assim. Às vezes ela embrabava comigo porque não havia motivo para discordância diante daquilo que eu estava falando, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. E o negócio foi mudando, irmãos. Mas o que eu vejo? Muitas das vezes a gente deixa de ter uma palavra sábia por falta de abrir esse livro e ler, estudar. Ah, mas Deus dá sabedoria, mas se eu não busco? Deus vai dar a palavra certa, mas se eu não fui lá estudar a palavra certa?
Alguém vai saber falar a palavra vitória ou escrever a palavra vitória se não estudar? Se não aprender o V, o I? Não, tem conceito? Não tem. Tem muita gente, irmãos, que vive num mundo tão fechado que ele pensa, Deus vai colocar aqui dentro da minha cabeça e eu vou sair. Não, não vai colocar. A Bíblia diz o seguinte, o Espírito de Deus te fará lembrar. Vai lembrar o quê? Porque você mesmo naquele dia cansado, você abriu a Bíblia e leu. E de repente leu de novo. E voltou outro dia, eu não entendi, eu vou ler de novo. E leu, e releu. Aí chega um dia, você está aí na igreja, você está numa situação, você está em algum lugar, surge uma situação e você diz, espera aí, eu tenho uma palavra para isso aí. Eu tenho uma direção para isso aí. Eu sei como entrar e sair dessa situação. Por quê? Porque o Espírito de Deus fez lembrar daquilo que você estudou. Muitas das vezes as pessoas pensam que pegar esse microfone é ficar falando. Não precisa falar muito. Pode falar bem pouquinho, mas fale aquilo que está aqui dentro. Um testemunho é bonito, é bom, edifica, mas não muda a vida de ninguém. Não estou dizendo para você não dar o seu testemunho. A nossa fé parece que ela é restaurada, mas o que muda a vida das pessoas é a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não gosto muito dele. Então sente e escute. E deixe aquele que gosta falar. Jesus vencia as tentações pela palavra. O pastor está na Bíblia? Está. Leu Mateus capítulo 4? O Espírito levou Jesus para o deserto. 40 dias de jejum. E aí quem é que aparece lá? O diabo. Mas espera aí. Tem gente que pensa, mas o diabo não vai me tentar. Se tentou Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, cheio do Espírito Santo, porque ele saiu das águas do batismo, o Espírito desceu sobre ele, 40 dias de jejum. E não é que o Satanás não é tão sem vergonha que foi lá tentar Jesus? Mas a Bíblia me mostra que ele começa a fazer as propostas. Deixa eu ver se eu lembro aqui, para falar para você. Está lá no Mateus capítulo 4. Chega dizendo, espera aí, ele está jejuando. Se ele está jejuando, ele está numa matéria humana, ele está com fome. Então eu vou tentar ele aonde? Na fraqueza dele. Você está entendendo, irmãos? Isso aqui é exemplo para a gente. Às vezes você tem áreas da sua vida que você é tão forte. Tem áreas da sua vida que o diabo nem chega, porque ele sabe que ali não adianta. Mas ele vai buscar o quê? A tua fraqueza. Deixa eu dizer uma coisa, se eu estou falando para alguém que, era pé de cana, gostava do goró, e se você enfraquecer um pouquinho, Satanás vai buscar a tua fraqueza. Você já viu que tem pessoas que às vezes, irmãos, ele era lá da droga, e no momento ele ficou triste, ele está passando por uma situação, por uma luta, onde é que é a fraqueza dele? É voltar para a droga. E Jesus está nos ensinando isso aqui. Jesus está numa matéria, está cheio do Espírito Santo, está jejuando, e o diabo vem aonde? 40 dias de jejum, está com fome, é aí que eu vou entrar. Você está entendendo a palavra de Deus? Ele vai buscar a nossa fraqueza. Eu, por exemplo, na matéria do álcool, do cigarro ou droga, eu nunca tive esse problema. Mas ele ia buscar a minha fraqueza, para querer me derrubar ali. Só que quando ele diz para Jesus assim, se tu é o Filho de Deus, manda essas pedras transformar em pão para você comer. Aí Jesus responde pela palavra. Está escrito. Está escrito, olha, pela palavra. Está escrito para você não tentar o Senhor teu Deus. E Satanás continua tentando ele, irmãos. Faz oferta para ele. Olha, se você se jogar desse lugar alto agora, você vai dar ordem aos teus anjos e eles vão vir te socorrer. O diabo queria que Jesus quebrasse a aliança. Que o diabo queria que Jesus obedecesse o que ele estava falando. Mas Jesus não cedeu. E ele vai lá e ele insiste de novo. Ele continua insistindo. Primeiro ele manda transformar a pedra em pão, manda se jogar. E qual é a outra? Vamos ver aqui. Eu esqueci, vamos ver aqui na Bíblia qual é a outra tentação que ele faz. Mateus capítulo 4. Olha só, irmãos, a oferta. Pregadores da teologia da prosperidade. Não estou dizendo que Jesus não abençoa. Deus é dono da prata e dono do ouro. Mas quem faz proposta
de riquezas desse mundo não é Deus, é o diabo. O diabo disse para Jesus assim, ó, tá vendo isso aqui, ó? Está num lugar bem alto. Se você me adorar, tudo isso aqui é teu. Aí Jesus vai vencer pelo poder da palavra mais uma vez. Está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus. Irmão, quando vem essas ofertas aqui, mas se você fizer isso, se você servir desse jeito, se você adorar desse jeito, você vai ganhar o mundo. Cuidado, porque quem oferece riquezas dessa vida em troca de adoração, não é Deus, é o diabo. Mas, encerrando aqui, Jesus venceu a tentação pela palavra. Jesus venceu a angústia e a solidão, o abandono dos amigos na oração. Jesus nos ensina que o nosso falar é sim ou não. Vamos estar em pé nessa noite em nome de Jesus. Esta é a palavra para o teu coração nessa noite, irmãos. Você é representante de Jesus. O mundo vai olhar Jesus através da sua vida. Então amanhã, quando você levantar da cama, não sei se você vai trabalhar, se você vai passear, mas levante, lave o rosto, vá na frente do espelho, dê um sorriso e diga, aqui está indo um representante de Jesus. Oh glória, oh aleluia. Nada de tristeza, meu irmão. Pastor, mas o salário está ruim, está faltando tanta coisa, mas alegre-se no Senhor, porque a nossa esperança, irmão, não é aqui embaixo, a nossa esperança está logo ali. Oh glória.